Há um nome escrito em um lugar que você quase passou rolando. Uma resposta silenciosa que você quase descartou porque chegou sem alarde ou fogos de artifício. Você sentiu isso no peito antes que sua mente pudesse explicar. Aquele pequeno aperto que diz que algo importa aqui, mesmo que você ainda não consiga dizer porquê. Isso não é sobre provar que o céu agendou algo para hoje, mas sobre reconhecer como Deus muitas vezes fala através dos sinais que você quase ignora quando a vida parece comum e pesada ao mesmo tempo. Você tem carregado um peso que não lhe pertence, e a própria resposta de que precisa tem esperado em uma resposta que você quase tratou como ruído de fundo. O título que você está ouvindo não é aleatório. E a dor em seus ombros não é apenas cansaço. Se você tem sentido que algo nesta estação continua se repetindo sem um significado claro, você não está sozinho nesse sentimento. Há um recurso chamado The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, que pode ajudar você a identificar a estação em que está vivendo e entender por que ela parece tão significativa agora. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Esse pequeno passo de curiosidade pode transformar confusão em um mapa mais claro para os dias à frente. Você não precisa ter tudo resolvido para começar a prestar atenção ao que seu espírito já está notando. Você acorda antes do despertador e fica deitado em silêncio, ouvindo a casa respirar ao seu redor, imaginando por que algumas manhãs parecem mais pesadas que outras, mesmo quando nada mudou na superfície. Seu celular acende com uma mensagem que você quase ignora, um versículo, uma frase, um lembrete que cai de forma diferente hoje do que caiu na semana passada. Você diz a si mesmo que é coincidência, mas suas mãos pausam sobre a tela por mais tempo do que o habitual, como se algo dentro de você estivesse tentando alcançar o que seus olhos acabaram de ler. O café esfria enquanto você encara o mesmo ponto na parede, e o pensamento volta. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. De que talvez este não seja apenas mais um dia, mas uma marca que você deve notar. Você foi treinado para confiar apenas nas respostas altas, nos sinais dramáticos, nos milagres inegáveis. Mas a resposta silenciosa continua aparecendo em lugares comuns. Seu peito aperta quando você pensa em quantas vezes descartou esses pequenos sinais porque não correspondiam à sua ideia do que a direção deveria parecer. O custo de ignorá-los nem sempre é visível imediatamente, mas aparece na forma como sua paz se fragmenta e suas decisões se tornam reativas em vez de enraizadas. O que este título oferece não é uma garantia de que tudo muda hoje,
mas uma maneira responsável de reconhecer o que já pode estar se formando sob a superfície da sua rotina. Ele convida você a ver que Deus marcando seu nome em uma resposta que você quase ignorou é menos sobre espetáculo e mais sobre administração da atenção. Você pode começar a distinguir entre o medo que diz que você foi esquecido e uma voz mais silenciosa que diz que você está sendo preparado de maneiras que ainda não pode medir. Você pode parar de interpretar cada silêncio como abandono e começar a perguntar o que esse silêncio pode estar protegendo ou refinando em você. Você pode descobrir que a resposta de que precisa não é outra intervenção dramática, mas uma maneira mais clara de ler os sinais já presentes em seus dias. Isso não é sobre conquistar nada através de uma sensibilidade espiritual elevada, mas sobre aprender a receber o que já está sendo oferecido com mais clareza e menos pânico. Imagine-se na cozinha mais tarde hoje, enxaguando uma xícara depois de uma conversa que deixou seu maxilar tenso e sua respiração superficial. A água corre sobre suas mãos e, por um momento, você não está pensando na discussão, mas em como está cansado de não saber o que fazer a seguir. Uma notificação aparece no seu celular, uma linha simples que você já viu antes, mas hoje cai como uma chave girando em uma fechadura que você não sabia que existia. Você quase a descarta como sempre faz, mas algo em seu espírito sussurra que esta é a resposta na qual seu nome foi quietamente escrito. Você coloca a xícara de lado e fica ali, com as mãos molhadas ao lado do corpo, percebendo que a resposta de que precisava não estava longe, mas quase ignorada, porque chegou sem alarde. Este é o tipo de momento ao qual o título está apontando, não como prova de um milagre agendado, mas como um convite para prestar atenção aonde Deus já pode estar falando. Você percebe esses sinais, não porque é superior a qualquer outra pessoa, mas porque tem caminhado com Deus tempo suficiente para reconhecer a textura da voz dele, mesmo quando ela vem através de pequenas coisas. A parte mais difícil pode não ser esperar, mas não saber o que a espera significa, se você está sendo convidado a permanecer firme, soltar algo, reconstruir ou começar de novo. Muitos leitores que chegaram se sentindo confusos ou cansados de esperar, disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Há um guia chamado The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, que o conduz a distinguir espera de preparação, encerramento de redirecionamento e medo de direção genuína. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Essa clareza pode mudar como você responde à próxima mensagem, ao próximo atraso, à próxima porta aberta ou fechada. Você não precisa carregar o peso de descobrir tudo sozinho quando há um caminho que já ajudou outros a passar da confusão para um discernimento mais firme. A distração tentará convencê-lo de que nada significativo está acontecendo, porque nada dramático ocorreu ainda. A comparação sussurrará que todos os outros parecem saber o que estão fazendo, enquanto você ainda está parado no corredor antes da porta, sem saber se deve bater ou ir embora. A falsa urgência o empurrará a reagir rapidamente a cada notificação, cada oportunidade, cada medo, como se a velocidade em si fosse um sinal de fidelidade. Mas a resposta que você quase ignorou não chegou com pressão, e o nome escrito ali não foi colocado às pressas. Há uma diferença entre movimento que vem do pânico e movimento que vem da administração. E seu espírito sabe a diferença, mesmo quando sua mente se sente cansada. Pense em José em Gênesis, aquele cujos sonhos eram claros, mas cujos dias foram cheios de poços, escravidão e prisão antes que qualquer palácio aparecesse.
Ele não recebeu uma explicação diária do cronograma, mas continuou respondendo com integridade em salas pequenas, enquanto esperava que uma maior se abrisse. Sua vida pode não parecer com a dele, mas o princípio é o mesmo. Fidelidade no ordinário não é desperdiçada, mesmo quando a imagem maior permanece oculta. A resposta que você quase ignorou pode ser uma dessas salas pequenas, um lugar onde Deus está formando algo em você que um palácio não poderia formar sozinho. Você não está atrasado porque ainda está no corredor. Você está exatamente onde precisa estar para aprender o que esta estação está ensinando. Se você continuar a tratar esses sinais como ruído de fundo, pode se encontrar repetindo ciclos que drenam sua paz sem movê-lo para frente. Você pode continuar tomando decisões a partir do medo em vez do discernimento, reagindo a cada silêncio como se fosse um veredito em vez de uma pausa. Você pode endurecer sua atenção a ponto de até mesmo respostas claras parecerem sem graça, porque você se treinou para esperar apenas o espetacular. O custo nem sempre é visível em um único dia, mas com o tempo aparece na forma como sua alegria se afina e sua confiança em ouvir Deus se torna silenciosa. Isso não é uma ameaça, mas um aviso gentil de que sua atenção é uma forma de administração, e o que você faz com ela molda o caminho que você percorre. Há um número que tem carregado peso em seu espírito ultimamente, e você sabe qual é, sem precisar explicar por quê. Se parecer certo, digite 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você está prestando atenção ao que Deus pode estar dizendo através desta estação. Depois volte aqui e continue ouvindo. Isso não é sobre numerologia ou manifestação, mas sobre alinhar seu foco com o reconhecimento de que algo está mudando na forma como você vê e responde. Você não está tentando forçar nada a acontecer. Você está simplesmente dizendo sim à possibilidade de que Deus está falando de maneiras que você quase perdeu antes. O conflito não é apenas externo. Há um padrão interno que o mantém negociando com a verdade que você já sente. Você sabe quando algo está errado, quando uma porta parece errada, quando um relacionamento está drenando mais do que está dando. Mas você fica um pouco mais do que a paz permite. Você diz a si mesmo que está sendo paciente, mas parte de você sabe que está evitando o desconforto de uma decisão clara. Isso não é sobre culpa, mas sobre nomear o que está acontecendo para que você possa passar por isso com mais honestidade e menos auto-engano. Reconhecimento sem direção pode deixar o coração tão cansado quanto a confusão. E você merece mais do que ficar circulando sem fim em torno do que você já sabe. Você tem carregado um padrão de esperar por clareza perfeita antes de se mover, como se a fidelidade exigisse um mapa completo antes do primeiro passo. Mas Deus muitas vezes dá luz suficiente para o próximo passo, não para toda a jornada. E sua hesitação pode estar custando a paz que você poderia ter hoje. Há um guia chamado The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, que serve como um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento, decisões diárias e identificar o próximo passo fiel, sem pânico. É por isso que muitos leitores retornam a estas páginas quando entram em uma nova estação, porque isso os ajuda a passar do reconhecimento para a ação de maneiras enraizadas. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa ter todas as respostas para começar a caminhar com mais clareza do que tinha ontem. O próprio fato de você estar cansado de adivinhar já é um sinal de que está pronto para algo mais firme. Sua mente quer raciocinar através de todas as possibilidades até que o medo fique sem opções. Mas seu corpo, muitas vezes, sabe antes que seus pensamentos alcancem. Seu peito aperta quando você está perto de uma decisão errada. Seus ombros caem quando você fala uma verdade que tem evitado.
Sua respiração desacelera quando você entra em alinhamento. Estes não são sinais místicos reservados a alguns especiais. São respostas humanas que se tornam mais claras quando você para de descartá-las como irrelevantes. Espiritualmente, há um reconhecimento que vai além da lógica e da sensação. Um saber silencioso de que o que você está sentindo não é apenas psicologia, mas uma forma de orientação. Você não precisa escolher entre mente e espírito. Você pode deixá-los trabalhar juntos enquanto aprende a ler os sinais com mais sabedoria. Relacionamentos e ambientes desempenham um papel em quão claramente você ouve e responde a esses sinais. Algumas pessoas amplificam sua paz, outras a drenam sem querer, e ambas são informações que você pode usar sem se tornar suspeito ou isolado. Você pode precisar passar menos tempo em espaços que o mantêm ansioso e mais tempo em lugares onde seu espírito pode respirar e ouvir. Isso não é sobre cortar todos, mas sobre discernir quais vozes o ajudam a ouvir Deus com mais clareza e quais tornam isso mais difícil. Você pode amar as pessoas sem deixar que o caos delas se torne sua atmosfera constante, e esse limite é um ato de administração, não de rejeição. A oposição nem sempre parece um ataque dramático. Muitas vezes é simplesmente ruído, cansaço, atraso e urgências menores que o impedem de notar o que importa. Você rola para passar a mensagem porque está cansado, descarta o versículo porque está ocupado, ignora a resposta silenciosa porque ela não vem com um holofote. A estratégia nem sempre é destruí-lo, mas distraí-lo até que você esqueça que estava procurando por algo real. Quando você reconhece isso, pode começar a proteger sua atenção como um recurso sagrado, não porque você é especial, mas porque você é responsável pelo que permite moldar seus dias. Chega um ponto em que você para de negociar com a verdade conectada a este título, quando admite que sabe que algo está mudando, mesmo que ainda não consiga nomeá-lo. Você para de fingir que seu cansaço é apenas físico e sua inquietação é apenas tédio. Você para de agir como se cada silêncio significasse que Deus partiu e começa a perguntar o que esse silêncio pode estar formando em você. Esse ponto de virada não é dramático. É uma decisão silenciosa de levar seus próprios sinais internos a sério e de parar de tratá-los como problemas a resolver sozinho. Você começa a se mover da confusão para a curiosidade, do pânico para a administração, do questionamento sem fim para a escuta enraizada. Imagine uma semente enterrada em solo escuro, não como uma metáfora para a morte, mas como uma imagem de formação oculta sob pressão que parece nada do lado de fora. A semente não vê o sol, mas não está abandonada. Está sendo moldada de maneiras que a luz da superfície nunca poderia realizar sozinha. As raízes descem antes que qualquer verde apareça, e esse trabalho invisível é o que manterá a planta firme quando o vento vier. Sua estação pode parecer escuridão, mas é mais como solo, um lugar onde Deus está formando força que você ainda não pode ver. Você não está preso, está sendo preparado de maneiras que exigem quietude e tempo, não visibilidade constante. Dentro desse solo, a oposição aparece como pressão que parece esmagamento, mas na verdade está moldando. O peso acima da semente não está ali para destruí-la, mas para direcionar seu crescimento para baixo e para dentro antes que ela alcance para cima. Se a semente fosse exposta cedo demais, secaria e nunca se tornaria o que deveria ser. Seus atrasos, suas portas fechadas, suas perguntas sem resposta podem fazer parte dessa pressão protetora, impedindo que você emerga antes de estar pronto. Isso não significa que toda dificuldade seja boa, mas significa que Deus pode usar até estações pesadas para formar algo em você que a facilidade não poderia formar.
Então vem um movimento sutil no início, uma pequena rachadura na casca, uma raiz minúscula encontrando água, um leve empurrão em direção à superfície. Você pode não perceber imediatamente, mas com o tempo percebe que algo dentro de você não está mais contente em ficar enterrado. Você começa a fazer escolhas diferentes, a falar de maneira diferente, a descansar de maneira diferente, a dizer não onde costumava dizer sim por medo. A semente não força sua saída. Ela responde à vida dentro dela, e essa vida se torna mais forte do que o solo que antes a sustentava. Seu surgimento pode não parecer dramático, mas será real e será firme, porque cresceu de dentro para fora. Um dia você reconhecerá que o que parecia escuridão era na verdade formação, e será capaz de nomeá-lo sem precisar que ninguém mais valide isso. Se isso ressoa, digite: estou pronto nos comentários como uma declaração simples de que você está aberto ao que Deus está formando em você. Depois volte aqui e continue ouvindo. Isso não é uma frase mágica, mas uma maneira de alinhar suas palavras com o movimento que já está acontecendo em seu espírito. Você não está tentando manifestar nada, está simplesmente concordando com a verdade de que está sendo preparado para o que vem a seguir. Esse retorno não é sobre performar espiritualidade para ninguém. É sobre viver a partir do reconhecimento de que Deus tem estado com você mesmo no solo. A metáfora da semente não é um substituto para o título, mas uma maneira de ver como a resposta que você quase ignorou se encaixa em uma história maior de formação e emergência. Você não é escolhido porque é melhor. Você é escolhido porque está sendo confiado com algo que requer administração, humildade e paciência. O nome escrito naquela resposta silenciosa não é um rótulo de superioridade, mas um lembrete de que você é visto e está sendo moldado para o que está à frente. Um passo prático que você pode dar é começar cada manhã com um selo simples, uma oração curta que pede a Deus para guardar sua atenção e guiar suas respostas ao longo do dia. Você não precisa de palavras elaboradas, pode simplesmente dizer: Senhor, ajude-me a notar o que importa hoje e ignorar o que não importa, e então levar essa intenção para a sua rotina. Essa pequena prática pode mudar como você atravessa mensagens, decisões e interações, transformando momentos comuns em oportunidades de discernimento. Com o tempo, você descobrirá que sua paz se torna menos dependente de circunstâncias externas e mais enraizada nesse ato diário de administração. Outra prática é criar uma pausa de limiar antes de entrar em sua casa ou seu local de trabalho. Um momento em que você para, respira e pede a Deus para definir o tom do que acontece a seguir. Você pode fazer isso no carro, no corredor ou na porta, levando 10 segundos para soltar o ruído que está carregando e convidar a paz para liderar em vez disso. Isso não é superstição, é uma maneira de reconhecer que espaços carregam energia e que você tem autoridade para convidar Deus para eles. Com o tempo, essas pausas se tornam âncoras que o ajudam a permanecer enraizado, mesmo quando o dia se torna caótico. Proteção muitas vezes vem através de limites, não apenas através de adições. E parte da administração é aprender a fechar portas que drenam sua paz, sem dar vida em troca. Você pode precisar se afastar de certas conversas, certas telas, certos compromissos que o mantêm ansioso e reativo. Isso não é sobre isolamento, mas sobre misericórdia para seu próprio espírito, criando espaço para Deus falar sem competição constante de ruído. Quando você estabelece esses limites, não está rejeitando pessoas. Está escolhendo honrar a formação que está acontecendo em você e proteger a quietude onde você pode ouvir. E verá uma decisão clara que você precisará tomar. E ela pode ser mais simples do que você espera, mesmo que pareça desconfortável no início.
Pode ser uma decisão de liberar um relacionamento que não está mais alinhado com sua paz, de entrar em um papel que você tem evitado ou de parar de fingir que está bem quando não está. Essa decisão não é sobre provar sua fé, é sobre administrar o reconhecimento que você recebeu e se mover de uma maneira que corresponda a isso. Você não precisa saber todo o resultado para dar esse passo. Só precisa de luz suficiente para saber que é a próxima coisa fiel. Se esta mensagem tocou algo em você, deixe seu like ser um amém silencioso, um acordo sem palavras de que o que você ouviu ressoa com seu espírito. Você não está fazendo isso por um algoritmo, está simplesmente dizendo sim à possibilidade de que Deus está falando e que você está disposto a ouvir. Este pequeno ato pode ser uma maneira de selar o que você recebeu e convidá-lo a criar raízes mais profundamente em seus dias. Pense em alguém que veio à sua mente enquanto você ouvia, alguém que carrega uma força silenciosa, que aparece mesmo quando é difícil, que ama sem precisar de crédito. Compartilhe isso com essa pessoa, não como pressão, mas como cuidado, uma maneira de dizer pensei em você e quis que você tivesse isso. Você não precisa explicar tudo. Pode simplesmente enviar e deixar Deus usar da maneira que Ele escolher. Este ato de compartilhar não é sobre crescer uma audiência, é sobre participar da entrega de paz para alguém que pode precisar disso hoje. Há uma declaração de identidade que pertence a você, não como um desejo, mas como uma confirmação do que Deus já vê em você. Se você se sentir pronto, digite "sou escolhido" nos comentários, não como uma afirmação de superioridade, mas como um acordo com a verdade de que você é visto, conhecido e está sendo preparado. Isso não é sobre orgulho, é sobre humildade, reconhecendo que você faz parte de uma história maior do que seu próprio entendimento. Deixe que essas palavras sejam um selo sobre o que você recebeu, um lembrete de que você não está caminhando sozinho. Tudo isso remonta ao título que você ouviu no início, o nome escrito em uma resposta que você quase ignorou, o sinal que disse que algo importa aqui, mesmo que você ainda não pudesse explicar por quê. Você passou da dor para o reconhecimento, da confusão para o discernimento, do questionamento sem fim para a administração enraizada. E essa mudança é real, mesmo que pareça silenciosa. As práticas que você recebeu não são mágica, mas são ferramentas que podem ajudá-lo a permanecer alinhado com o que Deus está formando em você. A metáfora da semente lembra que escuridão não é abandono, e os engajamentos que você fez não são performances, mas acordos com a verdade que você está vivendo. Você não está tentando forçar nada, está simplesmente aprendendo a receber o que já está sendo oferecido com mais clareza e menos medo. Que a paz se assente sobre você como um peso suave, não esmagando, mas ancorando, lembrando que você é sustentado mesmo quando não consegue ver como. Que sua atenção se torne um santuário onde Deus pode falar sem competição e que suas decisões fluam dessa quietude mais do que da pressão externa. Que você reconheça o próximo passo fiel quando ele aparecer e que tenha coragem de dá-lo, mesmo que o caminho além ainda esteja oculto. Pelo mundo, outros estão ouvindo esse mesmo reconhecimento silencioso, e você faz parte de uma história maior de formação e emergência que é maior do que qualquer vida única. Você não está sozinho nisso. Está cercado por uma nuvem de testemunhas que também estão aprendendo a administrar sua atenção e responder com fé. Está selado. Que a paz se assente sobre você como um peso suave, não esmagando, mas ancorando, lembrando que você é sustentado mesmo quando não consegue ver como.
Que sua atenção se torne um santuário onde Deus pode falar sem competição e que suas decisões fluam dessa quietude mais do que da pressão externa. Que você reconheça o próximo passo fiel quando ele aparecer e que tenha coragem de dá-lo mesmo que o caminho além ainda esteja oculto. Pelo mundo, outros estão ouvindo esse mesmo reconhecimento silencioso, e você faz parte de uma história maior de formação e emergência que é maior do que qualquer vida única. Você não está sozinho nisso. Está cercado por uma nuvem de testemunhas que também estão aprendendo a administrar sua atenção e responder com fé. Que o nome escrito naquela resposta silenciosa continue a lembrar que você é visto, conhecido e está sendo preparado para o que está à frente. Que você pare de interpretar cada silêncio como abandono e comece a recebê-lo como um espaço onde Deus está formando algo firme em você. Que seu sim seja simples, seu não seja claro, e seus passos sejam guiados pela paz em vez do pânico. Isso não é uma promessa de que tudo será fácil, mas uma garantia de que você não está caminhando sozinho através do que está enfrentando. O sinal que você quase ignorou não é o fim da história, é o início de uma maneira mais profunda de ouvir e responder. Segure o que retornou, proteja a quietude e caminhe na luz que você recebeu. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.